Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e o Rafa, meu marido, em mais um podcast para falar de finanças de um jeito bem gostoso, bem leve e muito além dos números. Bom, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Panocchia, mentora de vida financeira, especialista em economia comportamental. E o Rafa, meu parceiro, estrategista de marketing digital, me acompanhando aqui nessa jornada, ajudando esse bate-papo aqui ficar mais dinâmico, mais interessante para vocês e não esquecer nenhum tema que possa ser dúvida da audiência. Hoje nós iremos abordar o tema prosperidade financeira. Patrícia, o que para você é prosperidade? Prosperidade é um processo de crescimento. E prosperidade não se refere só a finanças. Prosperidade é um estado que permeia vários aspectos da vida. Então, uma pessoa realmente próspera não se resume a ter muito dinheiro. Prosperidade é você estar num processo de crescimento financeiro, estar num processo de crescimento pessoal, de estar em equilíbrio com a sua saúde, estar em equilíbrio com seus relacionamentos, né? É um estado de satisfação e de crescimento de uma forma mais global. Então se engana quem acredita que a pessoa que ganha bem é a pessoa mais próspera. Não necessariamente. Vamos tentar fazer uma conexão ali entre prosperidade e liberdade financeira. São coisas diferentes e muitas pessoas confundem. Então, como eu já disse, prosperidade é um estado de crescimento. É você estar em crescimento, em desenvolvimento em vários aspectos da sua vida. E um dos aspectos mais difíceis das pessoas se considerarem prósperas é no aspecto financeiro. Se você está num processo de prosperidade financeiro contínuo e consistente, isso tende a te levar para o que a gente chama de liberdade financeira. E o que seria liberdade financeira? É quando você está livre das amarras do dinheiro, livre da dependência do salário do próximo mês. É quando, para você conseguir se manter, você não fica dependente do seu trabalho e do salário que vai chegar imediatamente após aquele mês de trabalho. Então, deixa eu explicar melhor. Para você ser livre financeiramente, você não pode depender de algo que requer o seu esforço direto naquele momento. Então, por exemplo, viver de renda, uma pessoa que já consegue viver de renda, ela é uma pessoa que tem liberdade financeira. O que é viver de renda? É você ter investimentos que rentabilizam todo mês o valor necessário para você pagar as suas contas e ainda viver o estilo de vida que você escolheu para você mesmo. Então, se prosperidade pode ser construída, por onde ela começa? É isso. Aí a gente tem que falar dos pilares ou das chaves ou dos passos, né, que a pessoa tem que dar para conseguir construir uma prosperidade financeira que, em consistente crescimento, vai levar à liberdade financeira. Então, como eu consigo ser próspero? Como eu consigo crescer a minha riqueza? Como que eu consigo gerar riqueza, gerar patrimônio? Eu preciso, né, cobrir esses 5 aspectos aqui, ó. Ganhar dinheiro, e aí eu vou explorar um pouco mais isso na questão de não é ganhar, é criar dinheiro ou fazer dinheiro, mas a gente entra nesse detalhe. Gastar dinheiro com coisas que são essenciais e também com coisas que não são tão essenciais assim, mas que dão gosto para a vida. Poupar dinheiro, porque sim, você não consegue construir patrimônio se você não gerar excedente. Para você gerar excedente, você tem que poupar. O que é o poupar? É você gastar menos do que ganha.
E não basta só poupar, você tem que também investir, porque é investindo que você multiplica o dinheiro que você poupou. E ainda tem um aspecto aqui que nem todo mundo leva em consideração, mas que é muito importante, que é o doar. Por uma série de questões, não só pelo altruísmo, não só pela visão benevolente do doar, mas também pelo aspecto efeito do dar e receber. Imagina que no universo existe uma conta bancária que você tem débitos e créditos. E essa conta bancária do universo, ela tende sempre ao equilíbrio. Então, se você estiver doando muito, é natural que venha por um outro caminho algo para você receber. Então, você vai gerando créditos e com isso chega o momento também de você fazer os seus débitos, que para equilibrar essa balança. Ah, vai vir do mesmo lugar? Não, ela não vem. A retribuição da doação não vem do mesmo lugar, mas ela vem. Por quê? Você coloca a roda da economia em movimento. Então, eu não posso simplesmente só poupar, porque senão eu vou estar em desequilíbrio com o resto. Eu não posso só gastar, senão eu vou gerar um desequilíbrio com poupar e com investir. Eu não posso só doar, porque senão eu vou gerar um desequilíbrio também. Mas se eu consigo fazer de forma equilibrada essas 5 ações da prosperidade financeira, que é o criar dinheiro, gastar dinheiro, poupar, investir e doar, eu coloco a economia em movimento. Se todos vão para esse cenário, você gera toda uma economia um pouco já mais ampla do que o seu sistema pessoal ali, o seu sistema familiar, tudo isso sendo movimentado. Então, a prosperidade, ela nasce dessas ações. Então, são 5 ações para conseguir gerar a prosperidade. Tá? Você me lembrou de um filme chamado A Corrente do Bem, da década de 90, que a Corrente do Bem, ela fala basicamente sobre isso, né? Sobre ações, né? Que você não espera os outros fazerem as boas ações para você, você só vai lá e faz. E por incrível que pareça, né? Tanto na nossa vida pessoal, profissional, quando você se dedica a melhorar a si mesmo, quando você se dedica a não só fazer o seu trabalho com excelência, mas ajudar as pessoas em dificuldades ou auxiliar as pessoas de outros setores, enfim, vamos colocar essa bondade, né, essa boa ação, ela sempre acaba retornando para você, ou por benefícios, ou por um salário maior, ou por uma promoção, ou quando você precisa, você também recebe ajuda, e geralmente ela nunca vem, né, da onde você ajudou, né? Se você ajudou o Francisco, não é o Francisco que vai te ajudar de volta. Geralmente é outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver, né? Então, você acredita que esse raciocínio eu posso adequar às finanças? Sim. Sim. Porque finanças é como tudo na vida, é uma energia que está em constante vibração e que precisa fluir. Então, tudo na vida é esse movimento de dar e receber e a tendência ao equilíbrio. Então, você tem que saber usar adequadamente as ferramentas que vão gerar esse movimento, né? E na vida financeira, essas ferramentas são a educação financeira, a questão terapêutica, a psicologia financeira, a economia comportamental. São todas ferramentas que te ajudam, né, a fazer esse movimento financeiro da forma mais eficiente. Você acredita que a mentalidade ela influencia na criação desse ciclo, no início desse ciclo? Sim, completamente. Muito ali pela parte da psicologia financeira, que a gente até vai abordar aqui um pouco de psicologia financeira, ela interfere diretamente, porque dinheiro começa na mente, como tudo, né? Então, o dinheiro, ele começa... Tudo que você cria, em algum momento, foi um pensamento. Mesmo as coisas mais banais. Tipo, quando aparece o pão francês fresquinho na sua mesa no café da manhã, é porque alguém pensou,
quero um pão. E aí essa pessoa, a partir desse pensamento, sentiu uma emoção, sentiu um desejo por trazer aquilo à realidade. E aí gerou uma ação. Ela levantou, foi lá e buscou o pão. Então, tudo nasce de um pensamento que, associado a uma emoção, gera uma ação, e isso materializa aquilo que você pensou e desejou. Então, a sua mentalidade precisa estar alinhada para você conseguir materializar as questões financeiras, os seus desejos financeiros, ou os desejos materiais que estão associados ao dinheiro, que precisam do dinheiro de alguma forma para se materializar. E daí vem a parte que a gente entra para falar sobre os principais entraves que nos atrapalham a fazer essas 5 ações da prosperidade financeira, né? Que a gente vai explicar um pouco aqui o que são eles. Então, a gente passa por o teto financeiro, que isso está diretamente associado à nossa mentalidade. E esse teto financeiro, ele é definido por capacidade e por merecimento. E onde a gente desenvolve esse senso de capacidade e merecimento? Principalmente na infância, mas também ao longo de toda a vida. Tá? E, para além disso, né, a gente vai explorar ainda, falar sobre questões como as crenças, a gente vai falar sobre feridas emocionais, a gente vai falar sobre gatilhos de escassez, que são questões psicológicas que afetam diretamente a sua prosperidade. E se afeta a sua prosperidade, vai postergar o seu momento de liberdade, de independência financeira. Isso é uma coisa que você falou. Como a pessoa que está numa situação que se acredita ser próspera, qual que é a diferença? Onde que perde o equilíbrio entre ser próspera e apenas ganhar bem? Então, mais uma vez, se a gente olha a prosperidade enquanto um processo de crescimento, o ganhar bem é um estado. Hoje eu ganho bem, mas isso não quer dizer que eu estou num processo de crescimento. E eu ganho bem comparado a que ou a quem? Né? Isso é relativo. Então, tem gente que ganha 10 mil e acha que ganha bem, tem gente que ganha 10 mil e acha que é pouco. Né? Tem gente que ganha 50 mil e acha que é normal, porque no meio, na realidade dela, ganhar 50 mil é normal. E tem pessoas que acham isso algo inatingível. Então, ser próspero tem muito menos a ver com o seu rolerite ou com o seu faturamento na data, e tem muito mais a ver com o seu processo. Então, se você ganha 10 mil hoje, mas você estava ganhando 6, 5, 4 no passado, e você está vindo de uma crescente, quer dizer que você está prosperando financeiramente. Mas se você ganha 50 mil hoje, só que o mês passado, o ano passado, você faturava 200 mil por mês, você não está numa crescente, você não está prosperando, você está num declínio. Então, tudo é uma questão de ponto de referência. E a gente tem que ter muito em mente que a prosperidade é um processo. E para que esse processo se fortaleça, se torne de fato um processo de crescimento e seja constante, tem que praticar aquelas 5 ações. Legal. Você comentou sobre travas. Pode falar um pouco mais sobre isso? Travas e crenças. Tá, tudo bem. Então vamos começar pelo teto financeiro, que muitas pessoas não sabem que tem e que está diretamente associado à questão da mentalidade. Acho que o que é teto financeiro? Todas as pessoas, elas têm um valor máximo, um teto, que elas acreditam ser viável. Então, você pode pensar sobre isso em relação a quando pessoas te falam valores, como que isso soa para você. Então, por exemplo,
Pensa numa casa que para você seja factível comprar. Ah, tudo bem, tipo, uma casa de 1 milhão. Agora não é razoável para mim, por exemplo, mas eu me vejo que se eu fizer X, Y, Z coisas, daqui tanto tempo eu posso comprar essa casa de 1 milhão. Então, 1 milhão não é um teto para você. 1 milhão é algo possível. Mas será que você pensaria da mesma forma ao ver uma casa de 15 milhões? Ao ver uma mansão de 40 milhões? Então, esse lugar é o teto. E eu estou falando de milhões, mas tem pessoas que têm tetos muito menores. O carro. Qual carro para você é possível de conceber na sua mente? Não é o que é possível de comprar agora, é o que é possível de conceber na sua mente. Por mais, não sei, talvez a pessoa tenha hoje, não sei nem se eu posso falar a marca aqui, mas tem um carro popular. Só que ela enxerga que é possível comprar um carro de mais de 200 mil reais, que não é um carro popular. Então, só que olhar para um carro de 700 mil para ela talvez já possa parecer algo meio surreal, talvez não faça sentido. Então, o teto dela está ali entre os 200 mil e 700. Tem pessoas que fazem pactos, por exemplo. Eu vou para esse trabalho, eu vou me esforçar muito, vou perder, sei lá, noites de sono, não sei o quê, mas é temporário, porque quando eu chegar a X reais, eu saio de lá. Ela não tem ideia que nesse momento ela está determinando um teto financeiro para ela. Ela está cravando na mente um teto financeiro. Então, toda vez que surgir vamos supor que ela pôs esse teto de 1 milhão. Toda vez que ela chegar perto desse teto de 1 milhão, ela vai dar um jeito de travar a prosperidade ali. Porque é como se ela tivesse se programado mentalmente para isso. Qual que é a diferença entre travar o seu teto e focar num número, num objetivo específico? Então, uma coisa é você ter um objetivo, mas estar aberto e conceber que coisas maiores que isso são possíveis. Outra coisa é achar que aquele é o auge, aquele é o máximo que você pode atingir. Então, o máximo que você pode atingir é o teto. O objetivo é mais um direcionador daquele momento ali, daquela situação. Atingir 1 milhão é para eu poder sair do emprego para depois abrir minha empresa. Então, na verdade, essa é a diferença. O objetivo faz parte do plano, não é o plano. Exato. Entendi. Bom, você está falando da dificuldade. Bom, crenças e programação mental. Essa é algo que... Essa é a chave, né, que faz muitas pessoas mudarem a atitude financeiras delas, né? Ou procurando ajuda, ou indo cavando o próprio buraco no fundo do poço. E eu entendo que isso está relacionado com as crenças que você aprende desde criança. Por exemplo, o seu pai, o seu progenitor, enfim, os responsáveis falam, nunca tenho dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Então, assim, como que isso opera hoje na cabeça da mulher adulta, da mulher buscando prosperidade? Existem vários tipos de crença. Então, vou te trazer o exemplo das crenças que geram o teto financeiro, que são as crenças de capacidade e de merecimento. A pessoa não se vê capaz de criar ou gerar o dinheiro naquele montante superior ao teto que ela colocou na mente dela. Então, isso é uma crença de capacidade. Eu nunca vou conseguir gerenciar um negócio que fatura 10 milhões, porque eu nem estudei tanto sobre isso, eu não sou o principal especialista no assunto. Então, de alguma forma, aquela pessoa não se sente capaz de gerar aquele montante de dinheiro. A outra coisa é merecimento. Talvez eu não seja uma pessoa tão boa assim, então talvez eu nem mereça prosperar tanto. Mas eu prospero, se eu prosperar, mas e a minha família? Será que é justo eu estar prosperando, eu evoluir, eu crescer, mas a minha família
tem várias pessoas que passam por dificuldade, né? Então, não, acho que se eu prosperar ali até, sei lá, até 100, se eu ganhar 100 mil, ok, mas se eu virar milionário, e a minha família, que vive em escassez, né? E aí vai muito além. A gente passa por feridas emocionais de que às vezes você vê a família, não só pai e mãe, mas vê um contexto familiar que brigava por dinheiro e você pode programar sua mente para acreditar que se você ganhar muito dinheiro, você vai arrumar um monte de confusão na sua vida. É gente te pedindo empréstimo, é gente tentando te sequestrar, é roubo, é você estar vulnerável. Então, se você tiver todo esse sentimento de feridas emocionais, você até tem medo de prosperar. E isso vai te bloquear. Ah, não é que você vai escolher racionalmente. Isso não acontece no racional, isso acontece no subconsciente, né? Então, como você mesmo disse, frases que a gente ouve na infância. Até os 7 anos de idade, na nossa primeira infância, o que as pessoas de autoridade na nossa vida falam são verdades absolutas. A gente não tem o filtro para racionalizar se aquilo faz sentido ou não, se é verdade ou não. Então, nesse primeiros 7 anos, inclusive para você que é pai e mãe, tenha muito cuidado, muita atenção a isso. O que você fala para a criança vai tornando o conceito de mundo e de dinheiro na cabecinha dela. E ela só vai mudar isso depois de muito tempo, quando por si mesmo e adulta, ela decidir, se Deus quiser, questionar algumas dessas verdades, né? Então, enquanto ela não questiona essas verdades, ela vai sendo conduzida por uma crença que ela desenvolveu na infância e que talvez não se aplique, mas também vamos falar da parte boa, né? Não é só crença negativa. Se ela vem de uma família empreendedora, se ela vem de uma família otimista, que gosta de ganhar dinheiro, se ela tem experiências positivas em relação ao dinheiro, os registros que ela vai ter, as memórias que ela vai ter, e até mesmo a postura em relação ao dinheiro vai ser positiva também. Quando a gente desiste de um caminho, ou quando lembra a primeira vez que o dinheiro deu problema na nossa vida, a gente tende a gravar isso com mais profundidade no nosso interior, ou nem tanto? Não, isso é o caminho, isso é um dos caminhos para você despertar. Então, quando eu tô querendo começar a trazer a pessoa para a consciência, né, financeira, do que está impactando negativamente a vida financeira dela, eu tenho que fazer essas 3 perguntas. Então, o que você ouviu sobre dinheiro na sua infância? Qual foi o momento que você entendeu que dinheiro é um problema? Então, algum acontecimento, alguma situação familiar, alguma briga, alguma discussão, algum momento de escassez. Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer para ela. E ela entender sobre esse momento pode ser a situação de trazer à tona essa crença para que ela comece a mudar essa percepção, ressignificar isso. Então, entender a primeira vez em que ela se deparou com uma situação que a fez acreditar que dinheiro é um problema pode ser uma chave importante. Isso está conectado com gatilhos mentais de escassez? Sim. Gatilhos mentais de escassez. Então, vamos falar um pouquinho disso. O que é um gatilho mental? Quando algo acontece, isso gera uma sensação, gera uma ação, né? Então, é muito importante a gente estar atento a que coisas e que situações geram esse gatilho, acionam esse gatilho. Então, vamos falar de um primeiro gatilho de escassez, que é a dificuldade de receber. Então, se você tem dificuldade de receber elogios, por exemplo, são pequenas coisas no dia a dia, sabe? A pessoa te elogia, você fala, não, nem tô tão bonita assim. Ah, não, você é super inteligente. Ah, imagina. Nossa, que roupa bonita. Ah, comprei, foi baratinho, nem é tão bonita assim. Comprei
no brechó, que seja, sabe? Quando você desmerece elogios, é um grande sinal de que você tem dificuldade de receber coisas. Quando alguém te oferece ajuda e você também não consegue aceitar essa ajuda. Então, quando você tem essa postura, essa dificuldade de receber, você com certeza acaba, para quem acredita, comunicando para o universo ou gerando uma energia contrária à chegada de abundância, à chegada de recursos na sua vida. Tá? Então imagina, você vai presentear sua esposa com uma rosa. Se ela negar essa rosa, você vai levar de novo para ela? Não precisou nada místico para isso acontecer, o universo não precisou girar nem nada, né? Então, é um mecanismo muito parecido. Se várias situações tentam te trazer, de alguma forma, benefícios e você não recebe, você bloqueia isso na sua vida. E como que esse gatilho é acionado? Justamente quando as pessoas começam a te trazer coisas que você vai lá e fala, opa, eu não posso aceitar isso. Então, esse é um gatilho de escassez, porque se eu aceitar, eu vou sair da escassez. Tem um lugar em você que vai resistir sair da escassez por uma série de motivos, como, por exemplo, evitar problema. Então, eu posso entender que o gatilho é um gatilho de escassez, o mito do dinheiro que nunca sobra. Eu trabalho, o dinheiro nunca sobra. Esse também é um gatilho? Sim. Porque se você for esperar sobrar dinheiro para poupar e para guardar, nunca vai sobrar. Principalmente quando você está no começo da sua transformação da vida financeira, que você está se reorganizando. E principalmente para pessoas que não têm ainda essa consciência do poupar desenvolvido. Então, vamos imaginar, a pessoa todo mês ganha R$1.000. Aí tem um mês que ela ganhou 1.500. Você acha que ela vai deixar aqueles 500 paradinho na conta dela ou será que ela vai arrumar um jeitinho de gastar? Aí ela vai arrumar um jeitinho de gastar, porque ela só ganhava 1.000, tem um monte de coisa que ela quer comprar. E agora que ela ganha 1.500, ela vai acabar comprando coisas, né? Tem outras milhares de situações que podem acontecer, esse é um exemplo. Então não é que o dinheiro não sobrou, é que ela não poupou. Então as pessoas falam assim: ah, não poupo porque nunca sobra dinheiro. Então, primeiro você poupa, depois você vê se o dinheiro sobra ou não. Então, essa é uma chave também importante de virada. Quando você entende que poupar não depende de sobrar dinheiro, aí você começa a poupar logo. E é para você desenvolver o hábito de poupar. Você tem que reconhecer a importância de ter dinheiro guardado. Ah, mas eu estou endividado. Tudo bem, mas se acontecer alguma emergência na sua vida e você não tiver um dinheiro reservado, o seu endividamento vai aumentar, porque você vai contrair outra dívida para lidar com aquele problema. Então, independente da situação, é sempre importante que você desenvolva o hábito de poupar. Recebeu um valor, reserva 10%, 5%, ainda que seja simbólico, mas reserva um pouco antes de pagar as contas, antes de gastar, que aí você vai começar a entender e mudar na tua mente esse padrão de que eu só posso poupar quando sobra dinheiro. O dinheiro nunca vai sobrar, por algum motivo. Você me lembrou o mito do nadador, né? Que a pergunta qual é a melhor hora para você aprender a nadar? Uhum. Geralmente não é quando o navio está afundando e você descobre que não tem colete. Né? Então é na oportunidade que você tiver de aprender a nadar, você aprende a nadar, porque é importante você saber nadar. Porque quando você precisar, quando tá lá no meio do mar, só tem mar para tudo quanto é lado. Ah, putz, eu queria aprender a nadar. Ah, agora já era. Então eu posso usar o mesmo conceito para poupar? Também. Também, pode ser. Então, agora vamos falar sobre van.
vampiros financeiros? Os vampiros financeiros, eles são situações ou pessoas ou comportamentos que drenam a sua prosperidade. Tá? Quais? Reclamação, dúvida e comparação. Não tem como você prosperar sem olhar o copo meio cheio, sem buscar soluções, sem olhar para o que dá certo. Se você ficar focado só no que dá errado, só no problema, não tem como você gerar uma solução que te faça prosperar. Tá? Dúvida. Se você passar o tempo todo duvidando do potencial de um projeto, passar o tempo todo duvidando de uma pessoa ou de você mesmo, isso também vai drenar a sua energia e vai atrapalhar a sua prosperidade. E também a comparação. A comparação, ela mata a sua alegria. E se a prosperidade está diretamente relacionada com a alegria. Alegria vibra alto, prosperidade vibra alto. E quando você se compara, sempre vai ter alguém que está aparentemente melhor que você. Então, a comparação, ela é o grande ladrão de alegria, é o grande ladrão de prosperidade. Então, e prosperar é um processo de crescimento muito interno, muito seu. Então, o que para você pode ser um processo de prosperidade, para outras pessoas isso pode nem parecer que você está prosperando, mas não é sobre isso, não é sobre o que você demonstra, é sobre o que você vive, o que você é e o quanto você evoluiu comparado a você mesmo ontem. Sobre os vampiros financeiros, dos 3, qual que você recomenda ser atacado primeiro? Acho que não tem uma ordem de prioridade para isso. Você tem que se blindar dos 3. Então, às vezes é difícil. Às vezes o seu vampiro financeiro vive dentro da sua casa. E aí você precisa aprender a lidar com isso. E não necessariamente você vai conseguir mudá-lo. Né? E também, em grandes partes das vezes, o seu vampiro é você mesmo. Então, você só tem que trabalhar você a si mesmo. Trabalhar no que você pensa, trabalhar em como você age, trabalhar no que você sente o tempo todo. Certo. Bom, vamos falar então sobre mais um gatilho mental, né, de escassez de termômetro. Pode explicar pra gente o que seria isso? O termômetro, ele é um grande aliado do teto financeiro. O termômetro, ele é como se ele medisse o quanto sua prosperidade está aumentando, o quanto sua riqueza está aumentando. E aí, quando começa a ficar ameaçador, chegar perto do teto, acontece alguma coisa para te atrapalhar. Então, às vezes a pessoa fala assim, esse mês eu recebi mais, esse mês ia sobrar dinheiro, foi lá e o carro quebrou. Me atrapalhou. Então, são sempre circunstâncias que acontecem que afetam a sua prosperidade ou a sua condição financeira daquele momento. E normalmente são situações criadas pela própria pessoa, sabe? Ou que ela não evitou e que acaba sendo uma consequência que vai afetar que ela continue prosperando. Então, esse termômetro você começou a se dar bem, começou a ganhar dinheiro, começou a prosperar. Opa, tem alguma coisa aqui, esse sistema está esquentando muito, a gente precisa arrefecer. Vamos jogar água ali e começam a surgir problemas para evitar que você continue nessa fluidez ali de crescimento. Você falou isso aí, na minha cabeça agora veio várias situações, né? Interessante, uma questão de mentalidade. Vieram várias situações, por exemplo, o carro quebrou, né? Então assim, mas não é uma coisa que eu podia evitar. E se você parar para pensar, você fez as manutenções como deveria ter feito, ou seja, é mais uma coisa que depende de você. Bater o carro, beleza, bater o carro, tudo bem, mas você estava seguindo a regra, tudo direitinho. Mas ficou doente.
Você estava se cuidando, fazendo exercício, comendo direito. Isso. Então, no fim das contas, é uma questão de autoconsciência, né? Que você evita, você relega para terceiros essa responsabilidade. E até nesses casos, olha que interessante, acaba dependendo da gente, né? Da gente mesmo. Então, realmente, por mais que na minha cabeça eu falei, então se eu quiser falar que a culpa é do outro. Não, peraí. Você estava agindo conforme você quer o resultado que você queria, então... Realmente a gente é o grande responsável pelas mazelas, por tudo o tempo todo, né? O que acontece na sua vida, né? Pelas mazelas e pelas alegrias. Pois é, ainda bem. Eu tenho aqui o síndrome do impostor. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Síndrome do impostor, ele ataca a prosperidade da pessoa porque ela vive em constante medo de ser descoberta como uma grande fraude. Então surge uma grande oportunidade para ela e aí ela vai e diz assim: não, eu nem sou competente para assumir essa oportunidade. Não, e se eu recebo isso, acato isso, né? Aceito essa oportunidade e eles virem que eu não sou tudo isso, que eu não sei fazer. E isso é um grande gatilho de escassez, que vai te manter na escassez. Não se sente merecedora, não se sente capaz. Ela realmente se vê, ela acredita que ela pode ser vista como uma impostora, que ela pode ser vista como alguém que está fraudando. Isso independe dela ser boa no que faz ou não, tá? Ela pode ser excelente, mas será que as pessoas conseguem enxergar que eu sou tão boa assim, que eu sou excelente? E se eu cometer um erro? Eles vão descobrir que eu não sei tanto assim, sabe? Então, isso também é algo que atrapalha demais a prosperidade, porque a pessoa acaba não se arriscando, não se expondo, não aproveitando oportunidades por não se permitir arriscar e medo de ser descoberta. E às vezes é só uma coisa da cabeça deles. Ela não é incompetente, ela não é uma impostora, mas ela tem o medo que pensem assim dela. Isso me parece mais pesado, pesado e danoso do que os vampiros financeiros. Tudo isso, terapia, né? É um processo de evolução. Tudo isso vai para terapia, tem que cuidar, né? Como que eu saio de tudo isso, Paty? Cara, terapia, isso aí não tá na planilha. Não é a planilha que vai resolver. A planilha, ela pode te jogar na tua cara as consequências de tudo isso. E é importante ter esse choque. E o planejamento financeiro te ajuda a lidar com os efeitos, né? E te ajuda a sair disso. Mas uma mudança consistente, ela não vai vir só da planilha. Ela vai vir da sua mudança de mentalidade, ela vai vir da mudança de comportamento. E algumas pessoas precisam fazer isso com ajuda profissional, de um terapeuta, por exemplo. Bom, depois de tudo que a gente conversou, complete a frase. Para você, uma mulher próspera é aqui? Sabe crescer em todos os aspectos da vida dela. Consegue ser 1% melhor a cada dia e se ver nesse processo de melhoria. Bacana. Agora um bate-bola rápido, né? Você controla seu dinheiro ou ele controla suas escolhas? Se você controlar o seu dinheiro, ele não controla as suas escolhas. Muito bem. Sua renda cresceu, sua liberdade cresceu na mesma velocidade? Não necessariamente. Se você gastar tudo na mesma proporção, você vai continuar com o mesmo grau de liberdade. Você está construindo patrimônio ou apenas aumentando as correntes douradas que te seguram antes de evoluir? Algemas de ouro. Os temas das algemas de ouro. Isso é muito pesado para quem trabalha no mundo corporativo, que consegue alcançar altos cargos e um nível bastante alto de renda.
e todo mês, ou todo ano, né, tem uma bonificação, ou tem um reconhecimento, uma promoção, e é mais uma argolinha de ouro que ele está pondo na sua corrente. Porque você fala, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ficar mais em casa, ou eu quero empreender, eu quero fazer outra coisa. Nossa, mas eu estou indo tão bem. Ah, mas eu recebo um salário tão alto. Ah, mas o meu chefe gosta tanto de mim. E isso acaba sendo mais argolinhas que te deixam aprisionado num sistema da corrida de ratos, que você talvez já queira sair de lá, mas não consegue por conta dessas argolas que te prendem, dessas correntes. Tem uma frase que uma das suas alunas falou, que é: o quanto que a sua paz depende do seu próximo salário. Isso me marcou muito. O que você responderia para tantas outras mulheres que têm essa dúvida interna? Se a sua paz depende do próximo salário, você está enrolada. Então, você precisa cuidar disso o mais rápido possível. Então, para que você consiga ficar mais tempo sem salários e se sentir em paz. E um jeito de conseguir isso, né? Você pode virar um monge, né? Ou você pode virar um monge, que aí nada material te afeta. Ou você guarda dinheiro, começa a fazer sua reserva financeira para que você tenha segurança e paz nos momentos em que o salário do fim do mês ou o faturamento do fim do mês não seja tão garantido assim. É possível ser rica e ainda viver na escassez? Sim. Rica de dinheiro, vivendo na escassez. Aí, primeiro, o que é o conceito de riqueza? Né? Se riqueza for só um salário alto, você pode ter um salário alto e estar endividado. Então, não faz muita diferença. E você pode ser rico e estar ali batendo no seu teto financeiro. Então, o seu teto financeiro te mantém numa escassez, não a nível de um pobre faminto, mas no nível de onde você conseguiu chegar. Existe prosperidade sem liberdade? Existe quando você está a caminho da liberdade. Eu vejo, por tudo que eu já estudei e pelos atendimentos que eu já fiz, que a prosperidade é um caminho que te leva à liberdade. Em que momento o dinheiro deixou de ser um meio e passou a comandar a sua vida? Você existe um marco que as mulheres podem... Opa, passei desse marco, é melhor eu voltar, reestruturar. Acho que quando ela tomou uma decisão que contraria um valor importante. Acho que isso pode ser um grande sinal. O maior risco financeiro é investir errado ou nunca assumir o controle da própria vida financeira? Não assumir o controle. Quanto custa emocionalmente manter uma aparência de sucesso? É imensurável. Nem o Mastercard paga isso aí. Você trabalha porque ama o que faz ou trabalha porque não pode parar? Hoje eu trabalho porque eu amo o que eu faço. Já trabalhei porque não podia parar. E essa pergunta eu sugiro que cada uma de vocês que estão nos assistindo hoje faça com honestidade a si mesma. Não tem que responder para mim, nem para o Rafa, nem para ninguém. Só para você. Realmente. Bom, aqui estamos encerrando. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Obrigada, gente. Foi super gostoso. Espero que tenha sido útil. Deixem suas perguntas. Me sigam no Instagram, @patricia.panokia, e acompanhem lá os conteúdos e tudo que a gente traz de
processo de serviços que ajudam vocês no planejamento financeiro, na organização financeira e na prosperidade. Muito obrigado. Até a próxima.